para Moisés, um peso muito grande. Eu vou ler o texto aqui no livro de Números, capítulo 20, do verso 1 ao 13. Amém? O texto diz assim, ó, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. E ali Miriam morreu ou foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se ajuntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui, porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem trigo, nem uva, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão então saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante dela e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Porém Moisés e Arão reuniram a Assembleia de frente à rocha, e Moisés disse: escutem, ó rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para nos dar? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos assim beberam. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas então foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a santidade entre eles. Amados, é muito maravilhoso a gente poder estar vivendo esse momento aqui, porque nós estamos, como eu sempre falei aos irmãos, numa terra bíblica, a terra santa de Israel, a terra bíblica, Turquia, Jordânia, Grécia, Roma, são terras bíblicas, onde são os fatos que envolvem a palavra do Senhor. O que aconteceu aqui foi muito interessante, porque o povo do Egito já tinha saído cerca de 30 anos do Egito, e eles já tinham visto as maravilhas que o Senhor havia operado através do servo Moisés. Moisés, de fato, ele foi um homem, um instrumento nas mãos de Deus, com muita sensibilidade. Moisés, ele, durante a caminhada com Deus, ele também passou a amar demais o povo de Israel. Aquele momento em que ele desce do Sinai com as tábuas da lei, diz a palavra do Senhor. Quando ele desce do Sinai com as tábuas da lei, ele encontra o arraial de Deus, ali sendo feito um bezerro de ouro. Ele se ira naquele momento, quebra as tábuas da lei, e depois ele torna a subir o Sinai, e o Senhor torna a dar a lei a Moisés, aquelas tábuas da lei que nós vimos, que hoje elas estão dentro da arca do Senhor, que está em algum lugar. Moisés foi um homem muito usado por Deus, ele passou a amar o povo de Deus. Deus ousou tentar destruir esse povo, mas Moisés disse: se eu for destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. E ali Deus então mudou a sua forma de agir com Israel, e Deus fez com que Moisés conduzisse aquele povo. E durante todo o deserto nós vimos a manifestação de Deus suprindo a necessidade do povo o tempo inteiro. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você. Nós às vezes entramos no ano novo, como nós estamos hoje no ano 2023, já passamos por muitas situações da nossa vida, e até aqui, verdadeiramente, eu creio que você e eu podemos dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Deus sempre ajudou Israel. Israel sempre conviveu com os milagres de Deus. Quando a fome vinha, Deus
mandava cordonice do céu, Deus mandava maná do céu, né? Deus ele tinha todo o cuidado com Israel, né? E Israel ainda quis experimentar o milagre em uma ocasião onde Deus também tinha falado com Moisés que ele deveria ferir a rocha, né? E a rocha cedendo água ao povo de Israel. Aquela população que saiu do Egito com Moisés eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então nós estamos falando de uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, né? E Deus sempre proveu para aquele povo. Glória a Deus por isso, irmão. Então aquele povo via as maravilhas através da vida de Moisés. Mas quando eles chegaram aqui na terra, a rocha que Moisés tocou, aqui que é chamado Águas de Meribá, né? O povo tornou a contender com Moisés. Por quê? Porque quando eles chegaram aqui, a profetisa Miriam morreu, né? E ela foi sepultada. E eles tiveram a necessidade da água. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, Deus supre uma necessidade da nossa vida, passa tempo e aquela necessidade torna a acontecer, né? Vamos dizer isso na área financeira. Tem hora que nós precisamos de um milagre financeiro na nossa vida, né? E de repente Deus supre essa necessidade. Passa-se o tempo, está lá novamente você precisando de um milagre financeiro novamente. E está lá o Senhor cuidando de você. Quando eles chegaram aqui, nas águas de Meribá, aquele povo murmurou de Moisés. Só que Moisés, ele foi consultar o Senhor. Tudo na nossa vida, irmãos, nós só podemos tomar decisão depois de consultar o Senhor, né? Quando nós tomamos decisões precipitadas, nós sofremos. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas decisões são decisões emocionais e passionais, né? Nós fazemos de acordo com aquilo que eu quero, mas nós, como servos do Senhor, nós temos que ser obedientes à direção que Deus nos dá. Posso ouvir amém, querido? Quando Israel chegou aqui e não havia água, e Moisés foi na tenda da congregação, diz o texto que nós estamos lendo aqui na palavra, que o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, você vai agora fazer diferente. Você vai chegar diante da rocha e você vai falar à rocha. Deus mandou Moisés fazer o quê, irmãos? Falar com a rocha, né? Você vai entender por que dessa passagem. E o que aconteceu? Moisés ele vai reunir toda a congregação perante aquela rocha, né? Mas Moisés estava naquele momento, irmãos, que ele não teve aquilo que nós temos, que é o autocontrole, que é o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Naquele momento, o Senhor disse para ele: fala à rocha. O que fez o servo Moisés? Moisés não viu aquele povo. Vocês estão escutando, irmãos? Vocês estão prestando atenção? O mais importante é o que nós estamos falando aqui. Amém? Quando chegou ali, o que fez o servo Moisés? Moisés ele estava com uma vara e o Senhor falou que ele deveria ir com a vara. Só que a vara era o símbolo da autoridade que o Senhor tinha dado a ele. Porque o milagre Deus já havia provido. Deus falou: você vai, leva a vara, porém você fala a rocha. Né? O que fez o servo de Moisés? O servo Moisés, quando ele chegou nas águas, né? E nós temos que entender que nada que está aqui em volta existia. Esse aqui era um campoeiro, isso aqui era uma rocha, né? Você voltar a cerca de 3 mil anos atrás e entender que aqui não tinha absolutamente nada. Não havia carro, não havia rua, não havia prédio, né? Havia exatamente a natureza de uma rocha. E Deus falou: você fala a rocha. Só que Moisés, diante do povo, né, com seu coração irado, porque a ira estava no coração de Moisés. E por que a ira estava no coração de Moisés? Porque Moisés ele estava convivendo com um povo que toda hora murmurava. E o grande problema da nossa vida é a murmuração. Toda vez que nós murmuramos, sabe o que acontece na nossa vida? Nós estamos no final da fila novamente. Nós não podemos ser servos do Senhor, né? Porque toda hora Deus opera um milagre. Deus opera um milagre, irmãos? Sim. Então, sobre a nossa necessidade, irmãos? Sim. Então, por que da murmuração? Por que da reclamação? Né? Chega numa
hotel é a cama, chega no hotel é a água, chega em tal lugar. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus por isso. Nós temos que viver na fé, porque o justo viverá na fé. O que fez Moisés naquele momento? Moisés, vamos prestar atenção, irmão, por favor. Moisés simplesmente vai e fere a rocha. Ele virou a rocha quantas vezes aí? 2 vezes. Irmãos, quando ele fere a rocha 2 vezes, Deus sabia da necessidade da água do povo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Irmãos, imagina se Deus agisse como eu e você, pagando mal por mal. Deus poderia não ceder a água do povo de Israel, mas Deus permitiu que a água saísse dali. E essa água, irmãos, ela jorra até hoje para a glória de Deus. Você dá glória a Deus nesse lugar? Glória a Deus. Essa água jorra até hoje para a glória de Deus. Irmãos, eu vou pedir aos irmãos que prestem atenção na ministração. Vamos parar um pouquinho de andar, vamos sentar um pouquinho, irmãos, porque pode pegar, você pode pegar qualquer coisa. Moisés, ele vai lá e pediu a rocha quantas vezes? E naquele momento, Deus toma uma decisão. Aquela decisão que Deus toma, que Deus não pode voltar atrás. Sabe por que Deus não pode voltar atrás? Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que disse, e não é homem para que se arrependa. Moisés, quando pediu a rocha 2 vezes, o que aquela rocha simbolizava? Aquela rocha simbolizava Cristo. Jesus, ele é fonte da água viva. Como no passado, antes, Deus havia tirado a água da rocha, Deus disse a Moisés: você vai lá e pega a rocha. E Moisés pediu uma vez a rocha e a água saiu. O que Deus queria mostrar? Que a rocha que viria da parte do Senhor seria ferida. A rocha que é Jesus, ela foi ferida no Calvário. A rocha, ela foi ferida na cruz, quando Cristo levou os meus e os seus pecados. Né? Ali a rocha foi ferida. E Deus estava mostrando que a rocha seria ferida na cruz. Mas, nesse episódio, 30 anos depois, escuta isso, quando Moisés chegou neste lugar, Deus falou que não havia mais necessidade da rocha ser ferida. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Jesus não voltará no mundo para tornar a subir na cruz, para tornar a perdoar nossos pecados. Porque o que ele fez para toda a raça humana. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Jesus, ele como um santo de Deus, que não tinha pecado, ele foi aquele que poderia ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus não vai voltar ao mundo para morrer novamente na cruz, porque o seu sacrifício foi aceito diante da presença do Senhor. Quando aquele povo chegou neste lugar, ali estava a rocha. E o que o Senhor falou para Moisés? Que ele precisava falar com a rocha. Só que Moisés foi lá e pediu a rocha 2 vezes. E por ele ter feito isso, o Senhor disse para ele: você não entrará na terra da promessa. Essa foi a razão pelo qual Moisés, e nós vamos ver isso daqui a 2 dias, quando ele subiu no Monte Negro, né? O monte que Moisés, diante da cidade de Jericó, Jericó, que nós já estivemos lá, a Bíblia fala que Moisés, subindo no Monte Negro, ele viu as palmeiras de Jericó, ele contemplou a terra de Jericó, mas ele não teve o direito de entrar. Um único motivo: ele viu a rocha do Egito. E como eu disse, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, o que nós estamos aqui é diante de um milagre. Essa rocha que foi ferida não é Cristo, mas simboliza o Cristo. Aquela rocha que foi ferida pela segunda vez mostra que o nosso Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele tem compromisso com o nosso destino, com o nosso dever, né? Com a nossa existência. Porque diz a palavra do Senhor que Deus cuida da gente, né? E quando Deus tem esse, Deus não tem compromisso de me dar um carro, de me fazer ficar rico. Deus não tem compromisso de realizar os meus sonhos, como se os meus sonhos fossem melhor do que os sonhos que Ele tem a meu respeito. Deus tem compromisso sim
com a sua palavra. Né? Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Amém, Deus? Então aqui, Deus fez esse milagre, Deus tirou a água da rocha para mostrar o quanto Ele é misericordioso, mesmo contendendo, mesmo muitas vezes desobedecendo. A verdade é que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Nós possamos sair daqui entendendo que houve um milagre. E esse milagre custou a vida do servo Moisés a entrar na terra prometida. Quantos querem entrar na terra prometida? Levanta a mão e diga, eu quero entrar na terra prometida. O Senhor diga, o único caminho é você obedecer à vontade do Senhor. Amém. Eu recebo. Amém. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o seu nome. Por nós estamos aqui, Senhor, o milagre aconteceu. Ó Deus, as águas chegaram. Ó Deus, esse local, Senhor, que marcou o milagre, ó Deus, da água sair da rocha. A água que veio sustentar, Senhor, aquele povo, Pai, que não era pouco. Ó Deus, a necessidade da água, que é algo tão necessário, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, mesmo diante das nossas falhas, o Senhor provou o quanto o Senhor é misericordioso, quanto o Senhor é um Deus bom, Senhor. Ó Deus, quanto o Senhor cuida de nós, ó Pai. Ó Deus, nós queremos declarar neste lugar que nós queremos ser obedientes à Tua vontade, ó Pai. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque sabemos, ó Pai, que vida de vitória é vida na palavra. E se nós vivermos a palavra, nós vamos viver os milagres de Deus na nossa vida. Ó Deus, nunca faltará água que venha jorrar da rocha para nos alcançar, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te pedimos que a Tua bênção alcance a cada filho Teu que está aqui, as suas famílias, as suas igrejas e o nosso Brasil, Senhor. Para a glória do Teu nome, em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, pode pegar a água, pode tocar a água, pode abrir a porta, fique à vontade, irmão. Érica, você faz uma foto minha aqui? Faz dali onde você está, uma foto minha aqui.